Olá, turma. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira aula do curso Muralismo da Teoria à Prática. Esse curso é um projeto premiado pela Lei Aldir Blanc, do Governo Federal e Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo do Campo. Eu sou o Denis Pinho e eu vou me apresentar aqui de forma resumida. E pessoal, assim, eu vou tentar manter uma dinâmica aqui bem natural para não ficar formato palestra, né? Não ficar nada muito formal, é como se fosse um diálogo aqui, embora de forma virtual. Mas aí eu vou abordando os assuntos e vou num tema e volto. Sei mais ou menos quais as dúvidas que começam a surgir, os comentários, né? Pela minha presença com cursos presenciais também, então já aproveito para falar isso também, né? Eu tenho essa experiência, eu já dei aula de desenho artístico, já dei aula de pintura, pintura em tela, pintura em parede, técnica de spray, né? Note que eu não falo curso de grafite, assim como esse nosso curso aqui que inicia com esse vídeo, não é curso de grafite, é curso de muralismo. A gente vai conversar sobre isso, eu vou explicar o porquê. Bom, eu nem sempre fui artista profissional, claro, né? Sou artista desde criança, como tantas pessoas já se interessam na infância, né? Tem um gosto por desenhar e pintar e tal. E a gente vai crescendo e não abandona o hábito. Eu, de alguma forma, me inseri no mercado de forma muito precoce, assim, foi cedo, adolescente ainda, né? Como eu já desenhava, assim, papel e tal, pintura, me interessava pelas linguagens e adolescente, lá pelos 14 anos, fiz coisa ou outra com os colegas, né? Em paredes, em muros do bairro, né? Já comecei a fazer aí, assim como também na rua, né? Aquela coisa de sempre, Copa do Mundo, chama o menino que desenha e a gente vai chamando a atenção por essa qualidade. Isso é uma coisa sempre muito importante de notar, né? Quem desenha acaba sendo conhecido por isso, né? É legal você saber pelo que as pessoas te conhecem, é você chegar num lugar, num bairro, na escola e quando você pergunta, você conhece o Denis, né? O que as pessoas vão pensar, né? O que vão imaginar? Ah, o que desenha. Estou falando nesse caso no desenho, mas isso se encaixa em outras qualidades também. Faz parte do processo da gente se conhecer, saber como que as pessoas nos enxergam, né? E pelo que a gente é lembrado, pelo que a gente é lembrado como alguém especial. Mas é isso, numa oportunidade, fiz um trabalho no muro, já no centro aqui da cidade de São Bernardo, e aí é um lugar mais visível, onde as pessoas vêm mais. Era lateral de uma loja. Quando eu acabei o trabalho, o dono da loja me chamou para pintar a loja toda, aí já um trabalho contratado, e aí comecei a fazer vários, né, no centro da cidade. Já comecei a utilizar a arte como uma ferramenta de trabalho, uma oportunidade de pagar umas contas, né, de sobreviver. Mas eu era muito jovem e as coisas eram difíceis. Viver da arte não é fácil, não é um caminho simples. Em determinado momento eu me decepcionei um pouco, eu me senti um pouco frustrado e decidi ir pro caminho tradicional dos empregos formais. Tive outros trabalhos fazendo bico e tal, mas comecei a trabalhar mesmo em empresa, aquela coisa formalizada, né, carteira assinada. Inclusive fiquei alguns anos numa empresa metalúrgica, muitos anos, e sonhando em poder um dia viver da arte, né, voltar para o meu sonho, até que eu consegui essa transformação, e é uma coisa que eu não vou me aprofundar aqui, não pretendo me alongar nisso, mas ocorreu essa transformação. Faz 10 anos já que eu fui de cabeça para a arte, né? Que eu realmente ganho a vida com arte. Nesse caminho também com um trabalho paralelo na educação, que é algo que eu me interesso muito. Já fui tio de ônibus, né? Monitor, já fui assistente de professora, auxiliar de professora, na rede pública mesmo, no ensino tradicional. Até que me tornei um arte educador, dei oficinas, trabalhei de forma fixa como educador social também, onde eu utilizava
é a ferramenta, a arte, né? A arte urbana como linguagem para conquistar os objetivos da profissão. E venho tendo bastante experiência como professor também, fora o meu trabalho artístico, que assim, eu desenho, pinto tela também, faço camiseta. Minha linguagem mais relevante hoje dentro da arte é o muralismo, é a arte na parede, e é o que eu chamo no geral como muralismo. Pessoal, imagens falam mais que palavras, então eu vou deixar aqui algumas imagens de uns trabalhos meus, para quem não conhece aí, dá uma olhadinha, e a gente encerrar esse assunto aqui, dá uma olhada, por favor. Beleza, então turma, então é o seguinte, né? O que é o muralismo, né? Responde para você aí rapidamente. O que é o muralismo? O que a gente imagina por essa palavra? Muralismo já remete a muro, beleza? Pintura no muro. Muitos já estão pensando aí, pintura no muro é grafite, né? Certo? Toda pintura no muro é um grafite. Se popularizou muito, né? A palavra grafite, todo mundo, um grafite e tal, tem muitos grafites pela cidade, coisa toda. Vamos tentar resgatar desde quando você acha que muros são pintados, né? Tenta pensar na sua cabeça aí, vamos dizer, se tudo é grafite, né? Os grafites mais velhos, né? A pintura na Capela Sistina é grafite? Estamos falando em que? 1500, 1505? Né? Obra do Michelangelo, certo? Capela Sistina, muitos devem ter visto já. E assim, pessoal, eu tenho que considerar uma diversidade no público que está assistindo essas aulas, beleza? Sei que tem muita gente que já tem um entendimento de arte, ou não algum entendimento de arte, todo mundo tem. Alguns já são artistas, alguns já têm uma experiência, alguns entendem bem, alguns já são mais iniciantes, outros são só curiosos, ainda não tem nenhuma prática artística, mas gosta de saber, quer saber. Então eu preciso considerar todos esses perfis para manter aqui a nossa conversa. O trabalho do Michelangelo na Capela Sistina são várias cenas bíblicas, né? E é bom a gente lembrar que estamos falando de uma época que nem todo mundo sabia ler. Então se contavam histórias através das imagens, e dentro da igreja, né? Foi um pedido do próprio Papa na época, essas pinturas. Ali, na verdade, a linguagem é o afresco, né? Muitos já ouviram falar dessa técnica. Ela é bem antiga, mas ela existe hoje ainda, que é basicamente você pintar utilizando só corante e água uma superfície que está fresca ainda. O nome disso, de superfície fresca. É uma argamassa feita ali na hora e aí você já faz a pintura. Então, quer dizer, por que dura tanto, né? Porque é uma pintura feita junto com a superfície, né? Não é que existe a parede e depois vem a pintura, né? Então, a argamassa acabou de ser feita, está fresca ali, e o artista vem pintando em cima só com corante puro, diluído em água. Bom, então já falamos de uma técnica, é uma técnica de muralismo, certo? Não tinha spray, né? Não tinha um spray ainda. Não existia o termo grafite. Então, pintura em parede. Agora, antes disso, pessoal, pintura em parede, né? O povo das cavernas pintavam as paredes, a gente tem esse estudo, tem essas provas, né? A gente até brinca, né? São os primeiros grafiteiros, aquele pessoal que desenhava lá um animal na parede da caverna. Então você já tinha, desde essa época, essa utilização de paredes, né? Para pintura. Então, pessoal, já para falar, eu mencionei, né? Eu mencionei o spray. O spray, lá pela década de 60, inventaram o spray para fazer pequenos reparos de pintura, né? Fazer ali um ajuste numa geladeira, numa bicicleta, foi para isso. E aí a gente considera aí década de 70, Europa, Estados Unidos, Brasil,
No mundo todo houveram muitas manifestações, né? Muitos movimentos de jovens, sabe? Muitas manifestações mesmo contra a guerra do Vietnã, por exemplo, movimento hippie, Brasil, ditadura, aquela coisa toda, né? A juventude toda se mobilizando, muito se manifestando. E o pessoal começava a utilizar spray para escrever frases nas paredes, né, contra a ditadura, contra as guerras, contra o sistema no geral, contra uma sociedade estabelecida até então que levou as pessoas, as nações às guerras, né? Eram protestos de quem estava querendo questionar a realidade, né? Houve tanto avanço nas civilizações e aí chegaram um momento que tanto avanço, né? Tanto progresso na humanidade para guerrear, né? Para formar ali ditaduras e tal, e regimes truculentos, sanguinários, autoritários. Então o contexto geral é esse, o pessoal começou... O que é, pessoal? É bicho, certo? Você vê as fotos antigas no Brasil, abaixo a ditadura, né? Um pouco depois, direta já, são pichações, certo? São manifestações através do spray. E com isso o pessoal começou a desenvolver um pouco mais ali, né? O uso da tinta, que não necessariamente era spray também, e essa coisa do picho, do grafite, é muito de improviso, é o que você tem na mão, o que você tem mais fácil. Ali começou a desenvolver mais a linguagem, né? E principalmente década de 70, surgiu o movimento hip hop, certo? Muito presente nas comunidades, nas periferias. Estados Unidos foi muito forte, né? Tinha uma presença de gangue, de treta entre gangue ali também nos bairros, que o pessoal se matava. Então o movimento hip hop veio com essa proposta de amenizar ali a violência, de utilizar outros meios alternativos, até inclusive de competir, continuar competindo, mas de outras maneiras, né? E aí já tinha um pessoal ali meio que desenhando com spray, com tinta na parede, um pessoal que fazia uma rima, pessoal da dança de rua e tal, começaram a organizar isso, fazer eventos. E o movimento hip hop expandiu a linguagem do grafite para o mundo todo, né? O grafite na origem, a origem da palavra, inclusive, é inscrição, é letra. A origem do grafite é letra, é escrever, é isso mesmo, tá? Eu sei que entra até na questão pichação, grafite. Muita gente gosta de pensar sobre isso, inclusive até de separar bem, mas a verdade é que no Brasil é muito presente essa distinção clara entre pichação e grafite, certo? Mas lá fora nem tanto, é comum, frases que vai encaixando um desenho, um personagem com letra e tal. Então o contexto é um só, pichação, grafite, é esse contexto aí. Galera do picho, do grafite lá nos Estados Unidos, eles começaram a grafitar os trens, porque os trens passavam na cidade toda e assim, não tinha essa comunicação de hoje, a internet, jornal e tudo mais. Então, periferia era marginalizada completamente, sem acesso nenhum ao centro da cidade. E eles queriam uma coisa assim de deixar de ser invisível, né? De dizer, ó, eu tô aqui, a gente existe. Grafitava o trem atravessava a cidade toda, né? Chegava no centro da cidade com imagens, frases, nomes, né? Manifestações do povo da periferia. Então você já começa estou falando aqui de forma resumida, tá? Pessoal, da teoria à prática. Hoje a gente vai trocar essa ideia porque vocês precisam estar contextualizados, entendeu? Não adianta só chegar fazendo, é bom entender do que se trata, do que a gente está falando. Vocês vão ter aí mais, além desse vídeo, dessa aula, vão ter mais 19 aulas, né? Muita coisa prática e tal, mas a gente precisa primeiramente ter essa conversa para a gente entender um pouquinho melhor, beleza? Você já começa a perceber que o grafite ele tem um contexto ali, ele tem características próprias, tem uma história, um envolvimento com o hip hop, essa manifestação da juventude, principalmente da juventude periférica, é uma arte marginal, certo? E já falamos um pouco sobre muralismo. Quer dizer, já estamos diferenciando, né, a história de cada um. Tudo bem, hoje
as linguagens se encontram, mas é bom entender de onde que as coisas vieram para não achar que tudo é tudo, senão no fim nada é nada, como dizia Tim Maia. E aí você pode dizer que você pode começar a identificar características estéticas, né? De grafite, de picho, de muralismo, né? Vamos dizer assim, como eu disse, a origem do grafite é letra, sabe? É letra, e aí tem diversos tipos de letra, né? Desde o picho até onde o pessoal começou a enfeitar um pouquinho mais as letras, sabe? Hoje em dia a gente chama de grapicho, umas letras que são formato picho, mas já tem um corpo, tem uma cor, tem um contorno, sabe? O pessoal chama muito de bombe também, aquelas letras mais arredondadas, mais coloridinhas, com brilho e tal. É que não é bem. Bombe, na verdade, é o ato. De onde que veio o termo bombe? É de bombardear mesmo, de ir numa parede e fazer uma coisa rápida. Porque o grafite, na essência, ele não é autorizado. O grafite não é autorizado, essa é a essência do grafite. É você ir numa parede e fazer. Por isso tem a conversa do vandalismo também, tá? Muita gente acha que somente o picho é vandalismo, mas se você faz qualquer coisa, se você faz um grafite numa parede não autorizada, é de alguma forma um vandalismo, você está modificando uma propriedade alheia, certo? Isso é contra a lei. Para você ver como as leis são tão atrasadas, até alguns anos atrás, 2011, o grafite não tinha nenhuma tipificação na lei que dissesse que ele é autorizado, ele está dentro da lei. Quer dizer, o grafite, mesmo que você trocou uma ideia ali com o dono, ou o dono te chamou, te pagou para fazer uma pintura na parede, e você chama o seu trabalho de grafite, mesmo assim era contra a lei, sabe? Era contra a lei. Aí em 2011 falaram, não, se for autorizado, está dentro da lei e tal. Agora sim, na essência, né, falando o que é o correto, se é autorizado já não é grafite. Principalmente se é pago, se é contratado, se tem uma relação comercial, financeira, não é grafite. Tá? Então acho que aqui já estou falando algo que muita gente tinha algumas dúvidas, é por isso que não dá para ficar chamando qualquer coisa de grafite. Por isso que entra o mural. Mural. Por quê? Artistas começaram a levar a arte, tirar a arte da tela, do cavalete e levar para a cidade, para o muro, para a parede. Mas não dá para dizer que esse artista é um grafiteiro só porque ele fez uma obra numa parede, entendeu? Porque o grafite ele tem essa história que eu estava falando, tem esse contexto, né? Se o artista não fez parte disso, dessa coisa mais espontânea, de rua, de ir fazer, ele estava num ateliê, pintando quadro. Um dia ele decide, vou pintar um quadro na parede, numa rua. Você acha que ele se tornou grafiteiro de um dia para o outro por isso? Certo? Então, esse é o sentido da coisa. Então, a coisa o que eu dizer da estética, né? Você vê que murais, no geral, são como telas grandes mesmo, né? Quando você olha as imagens, a forma como pinta, são telas grandes, né? Uma coisa bem decorativa e tal. O grafite tem muito presente as letras, mesmo que seja uma letra mais desenvolvida, com profundidade, luz e sombra e tal, encaixa um personagem. Essa estética é mais grafite, porque isso é o grafite, né? O grafite que significa inscrição, letras. E o que vem além disso um pouco é o personagem, né? O que os grafiteiros chamam de persona, né? O grafiteiro trabalha com persona, tem letra, tem persona, tal, é isso. Então até a estética a gente diferencia um pouco, não só pelo contexto, não só pela história, mas a estética a gente diferencia um pouco. Claro que hoje em dia tudo meio que acaba se misturando, e aí o pessoal começou a chamar de arte urbana, né? Ou street art, mas a arte urbana. Só que assim, é bom usar o termo arte urbana, né? Só que a arte urbana não é só pintura na parede, certo? Arte urbana são diversas manifestações, diversas linguagens que acontecem no espaço público, na cidade, o malabares, né? Outras manifestações circenses, o teatro na rua, o teatro de rua, né? As estátuas, sabe? Estátua viva,
O lambe-lambe, que são aqueles cartazes escrito alguma coisa, uma figura tal, e o pessoal cola. O sticker, que são aqueles adesivos que colam nas placas, nos postes. Diversas manifestações de rua. Projeções, hoje em dia tem projeções nos prédios, né? Então tem várias linguagens que pode ser considerado arte urbana, por isso quando você fala de arte urbana, você não está falando de pintura na parede. Até mesmo a pintura, não necessariamente, a pintura na arte urbana, ela não precisa ser exatamente pintura na parede. Pode ser outro tipo de interação ali, uma pintura... mesmo na calçada, naqueles hidrantes de água, num poste, formando, sabe, uma coisa que tem um diálogo ali. Eu vou colocar aqui um vídeo de uma brincadeira que eu fiz, foi uma pintura e aí rolou uma interação na paisagem da cidade, numa praça. Eu vou colocar o vídeo e vocês deem uma olhada. Então, da mesma forma que alguns artistas de galeria começaram a querer levar a sua arte para as ruas, né, e se tornaram muralistas, também grafiteiros e pichadores começaram a ser convidados para as galerias. Muitos utilizam também o termo de street art, né, que às vezes até a gente percebe bastante, eu percebo clientes quando chegam na gente querem um mural, mas querem uma estética de grafite, sabe? E aí utilizam esse termo, street art. Street art é tudo junto e misturado aí, mural, mas é isso. Embora se tenha a estética de grafite, né, se utilize o spray, é mural. É mural porque é autorizado, principalmente porque é contratado, é uma instituição, é uma empresa, é o governo que está contratando, né? E até então o grafite veio como forma de manifesto contra tudo isso, contra instituições, contra bancos, contra governo e todo o sistema, certo? A partir do momento que o mercado ele absorve essas linguagens, é bom a gente saber diferenciar aí. Então passa a ser mural. Então quer dizer que o grafite é que o negócio é subversivo, contestador, tal, e o mural é uma coisa mais careta, que veio de uma arte talvez burguês, ou uma arte de elite, tal. Não necessariamente, não dá para ficar simplificando tanto as coisas. O muralismo foi inclusive um movimento forte, e isso é importante para a história, no México. E aí é antes de... a gente estava falando do grafite ali surgindo para o mundo, né, na década de 70. Vamos falar então de 1920, né, 21, 22, essa década aí teve o movimento do muralismo mexicano, que surgiu um pouco depois da Revolução Mexicana, né, que foi um grande acontecimento no país e mudou muito a estrutura lá e tal. Bom, claro, questão mais política, mas esse movimento ele veio também para resgatar um pouco os ideais revolucionários, os ideais da Revolução Mexicana, e veio como um movimento, e a ideia dos artistas era justamente essa, quebrar alguns conceitos tradicionais da sociedade, e entre eles ali dentro da arte, abandonar o cavalete, sabe, deixar essa arte feita em ateliê, que vai para a galeria e atende um público selecionado. Eles não queriam nada disso. Eles queriam falar sobre revolução, sobre políticas sociais, políticas públicas e transformação social, transformação do sistema, questionamento do sistema, só que eles queriam falar tudo isso para mais gente, né, para o povo todo. Então eles levaram a arte deles para as ruas, né? E aí tivemos grandes murais feitos nessa época, pintura na parede, que inclusive esses grandes murais, eles influenciam até hoje os murais que são feitos, inclusive por grafiteiros, né? Grafiteiros na origem da linguagem.
Em São Paulo, por exemplo, né, você vê, em outros, na Europa, muito feito, as laterais de prédios, aqueles grandes murais. Isso ocorreu bastante lá no México após a Revolução, com esse movimento muralista. Eram artistas revolucionários, conceitos revolucionários, e trouxeram à tona a questão dos murais aí, nesse diálogo com a sociedade, né, trazendo esse conceito democrático, né, porque o mural que está na cidade é diferente do que está dentro de um espaço privado, do que está dentro de uma galeria. O mural vai dialogar, vai se comunicar com qualquer tipo de pessoa, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, diferentes classes sociais, diferentes níveis de estudo, de formação, vai dialogar inclusive com quem está em situação de rua. É uma linguagem democrática. E isso é considerado até hoje, quando você utiliza o espaço público para se comunicar através da sua arte. A gente leva bastante em consideração o quanto essa arte é acessível, o quanto essa arte é uma arte para o povo, para todos que estão ali passando, passeando, indo trabalhar, crianças, idosos, homens, mulheres né, uma manifestação que está realmente dialogando com a cidade e dialogando inclusive com o formato da cidade. Muitas vezes questionando o formato da cidade, né, como o espaço público é apresentado, como o espaço público é utilizado como espaço comum, é o lugar onde todos se encontram, é um lugar que é de todos. Ou deveria ser. Então acho que assim, deu para diferenciar um pouco, né? É claro que é um assunto que dava para fazer vídeo de horas aqui, mas não é essa a intenção. Mas vamos considerar então esse preceito de que quando estamos falando da pintura na parede como uma forma de trabalho remunerado, profissional, certo? Não estamos falando de grafite, embora o grafite seja influência, a técnica do grafite. Claro, não é porque a pessoa se tornou um muralista que ela deixa de ser grafiteiro, grafiteiro não é profissão, então é bom lembrar do básico. As pessoas procuram, né? Eu preciso de um grafiteiro, tal. É bom a gente entender isso aqui, a gente que está num curso aqui. E o curso não pode ser um curso de grafite, porque o grafite é coisa espontânea, é natural, é na rua, é fazendo, é ir fazer, é atitude de ir fazer, e é na rua, tá? Aqui a gente não está na rua, você provavelmente não está assistindo da rua, e você está fazendo um curso, pegando técnicas e tudo. Então estamos falando aqui de muralismo, tá? É bom a gente entender, bom a gente fazer essa diferenciação. Não tem problema, não é que você vai ficar corrigindo os outros quando as pessoas falarem que tal pessoa é grafiteiro, que aquele é grafite e tal. Não precisa ficar relembrando regra e tudo mais. É pra gente entender, porque é importante entender do que a gente está falando, o que a gente está fazendo e respeitar as histórias também, né? Então, por exemplo, vamos mencionar aqui o que o pessoal mais conhece, né? O artista Cobra, os Gêmeos, por exemplo. Primeiro, eles têm uma estética bem grafite. Eles vieram do grafite, eles pichavam, eles grafitavam, eles vieram disso, mantiveram aquela coisa dos personagens, lembra que eu falei persona? Mantiveram personagem e tal, é uma estética bem de grafite. E quando eles são contratados para pintar um avião, não dá para dizer que eles grafitaram o avião. Eles pintaram o avião, vamos simplificar. Também não é um mural, né? Um avião não é um mural. Tudo bem, só pra gente saber. Mas assim, os Gêmeos continuam fazendo grafite. Porque quando eles vão lá em São Paulo, debaixo do viaduto, manda ali um recado, seja pro prefeito, pro governador, é uma manifestação ali, uma crítica tal. Foram e fizeram. É um grafite, embora eles sejam... Pode-se dizer que eles sejam muralistas, eles são renomados, são conhecidos no mundo todo, né, dos maiores artistas contemporâneos, né, dos maiores muralistas e grafiteiros do mundo, né? Eles têm esse trabalho profissional, claro, muito, assim como o Cobra. O Cobra também pichava, também fazia grafite, ia lá e fazia. Mas
é só saber diferenciar. Você é muralista, você vai participa você vai numa parede por conta própria, sem autorização, faz ali um grafite. Você fez grafite, pronto, não deixa de ser grafiteiro. Mas nem todo muralista é grafiteiro, né? Não é só porque o cara tá pintando na parede, você vai dizer que é grafiteiro, beleza? E aí essa arte na parede, né? O muralismo vem sendo tão absorvido pela sociedade como um todo, né? Que começou a ir para dentro de casa, para dentro de apartamento, né? Uma parede de um quarto pintada, parede de uma sala, seja numa estética mais arte urbana, mais grafite, né? Tô falando da estética. Ou seja, uma coisa mais decorativa, ou paisagem, ou seja lá o que for. O muralismo fortaleceu cada vez mais esse diálogo com a arquitetura, com a decoração, né, com o design de interiores. Falo do design de interiores porque eu, assim que saí da escola, passei lá na ETEC e comecei um curso de design de interiores, mas não pude concluir porque eu precisava trabalhar. E aí eu trabalhava nessa época 12 horas por dia. Felizmente fiquei pouco tempo nesse emprego, mas precisei sair do curso. Mas é isso, veja como inclusive tem arquiteto que passa a ser muralista, né, passa a fazer esses trabalhos em parede de apartamento, de casa, ou muitas vezes tem parcerias entre arquitetos e artistas que fazem esse tipo de trabalho. Então, para você ver, né, o muralismo, então, ele vai atender grandes empresas, né, que vão pintar não só a própria fachada ou a área interna, mas também vão financiar um trabalho num lugar na cidade que seja físico, que seja visível, né, que seja visível para fazer propaganda ali da empresa, da marca, seja o que for. Lojas, pequenos comércios, restaurantes utilizam muito o muralismo, né, na área externa, na área interna. A gente vê muito isso no Brasil já, mas lá fora isso é muito mais comum. Na Europa, nos Estados Unidos, tem ruas de restaurantes e bares, todos grafitados por fora, por dentro, sabe? Então a tendência é que isso continue se popularizando. É um mercado assim legal. Roda um dinheiro aí, roda a economia, precisa da gente, principalmente aqui no Brasil, né, avançar um pouco mais, amadurecer um pouco mais. A gente já sente uma grande diferença, por exemplo, no centro de São Paulo para outros locais, né? A gente aqui, eu estou gravando do ABC Paulista, já sinto uma grande diferença de quando eu trabalho em São Paulo, de quando eu trabalho no ABC. Imagina outros estados, interior e tal. Tem uma diferença muito grande da relação do mercado com o muralismo ou com a linguagem do grafite, com a arte no geral, com o consumo de arte, certo? A tendência é que isso vá amadurecendo, né? Que também a gente, nos últimos anos, né, o país está num processo sempre muito difícil. E agora com a pandemia isso veio a se agravar, mas temos uma projeção aí que a coisa continua, porque assim, mudou bastante. Eu quando eu comecei moleque, já mudou até a relação das pessoas, né, com quem está pintando na rua, mudou, sabe? Né, a gente que está na rua, que está fazendo na rua, sentiu nos últimos anos a mudança ali, não só da sociedade, mas até na abordagem policial, por exemplo. Hoje é comum você tá pintando na rua, mesmo com spray ali, fazendo uma coisinha ali, o policial vem e elogia, né? Já aconteceu comigo, já aconteceu com gente que eu conheço. Antes não era assim, a sociedade como um todo está mudando bastante a visão em relação a quem pinta na rua. Isso tende a continuar mudando e melhorando, né? Os empresários passam a enxergar de uma forma diferente também. Eles deixam de achar que é somente uma parede decorada, uma parede bonita. Eles passam a enxergar que ali é uma obra de arte, né? Que ali é um artista. Não é alguém que está deixando a parede mais bonita, não é alguém que está só decorando. Não é aquela coisa, antes você ouvia muito, eu quero matar essa parede. Eu quero matar essa parede. Ela tá cinza aí, tá feia, tá abandonada, eu quero só deixar ela mais bonita, faz uns desenhos, entendeu? Hoje em dia o pessoal já vai mudando ali a visão da coisa, né? Eu quero uma obra de arte, eu quero, né, que o meu estabelecimento ele chame a atenção através da arte.
né? Já é outra valorização. Pessoal, a gente vai conversar muito mais ainda, teremos outras aulas práticas, vamos fazer bastante coisa interessante. O momento que eu estou gravando é difícil, né? Todos sabem, mas a ideia é que a gente vá para a rua, né? Para a coisa ficar uma dinâmica mais interessante, mais compreensível. E assim, quem quiser entrar em contato comigo através das redes sociais para mandar sugestão, pergunta, qualquer coisa, tá? Eu vou receber com muito carinho aí. Eu acho que já deu tempo aqui pra gente, né? Na próxima a gente conversa um pouquinho mais. Quero dizer que quem está interessado na área não tem dom que facilite a coisa, não tem aqui uma receita básica, uma dica, um vídeo que vai fazer você se tornar um profissional competente de um dia para o outro. É preciso, antes de tudo, muita dedicação, muita vontade, como qualquer outra profissão ou outro trabalho que você precisa se dedicar há anos, né? No muralismo também é assim. Eu vou falar mais sobre isso nos nossos próximos encontros. Então, pessoal, obrigado de coração aí. A atenção de vocês, a atenção hoje em dia é uma coisa muito valiosa e eu agradeço de verdade mesmo esse companheirismo, essa atenção. Então, até a próxima, valeu!